Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Eu já recebi intenções aqui, é isso que a gente deseja. Olha só, Maria da Cruz Gomes da Costa, que é de Alumínio, interior de São Paulo, ela pede pelos netos Leonardo, Mariane, Alane e Olívia. E por toda a família. É isso que a gente quer, os nomes dos jovens, para a gente poder rezar. A Donária Vieira Lopes, Cerqueira César, São Paulo, pede a graça de conseguir que a sua neta, Andressa, participe de um grupo de jovens das missas. Ela não frequenta nada, que pena, né? Terezinha da Silva Dias, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, também pedindo por toda a sua família e pelo filho Carlos Eduardo, pelos netos Manuel, Marco Aurélio e o bisnetinho Eduardo. Olha, gente, então a partir desses nomes que os nossos queridos enviaram, eu pergunto para você, Frederico e Bruno, como nós podemos fazer o que aconteceu na vida de vocês, para que aconteça também na vida dessas pessoas que estão pedindo. Nós queremos jovens para Deus. Como que a gente faz? O que aconteceu? Fala um pouquinho da sua odisseia para chegar lá na Jornada Mundial da Juventude, né? Mas também um pouco do como Jesus bateu na porta aí do seu coração, Fred. Entendi. Eu vim do ateísmo, né? Então não acreditava em Deus, tinha uma vida extremamente pagã. Mas nem assim de criança, não participou? Quando eu era pequeno, minha mãe, veio de uma família católica, sempre me levou a participar. Foi batizado? Sim, batizado. Fez primeira comunhão? Fiz primeira comunhão e crisma. E depois acabei abandonando a igreja. Né? Foi a primeira e a última comunhão, né? Isso. E aí, com algumas literaturas céticas também, eu acabei não acreditando mais em Deus. E foi através de um retiro, quando eu tinha, não sei, 18, 19 anos, que eu participei. E tive uma experiência mística com Cristo, né? E foi um processo de conversão que dói, né? Porque a gente, quando tem que largar as coisas que faz... Você contou naquela época algo bem dolorido, mas largou, né? Sim, acho que para essas mães aí que estão se comunicando, acho que o mais importante é estar rezando pela conversão, porque minha mãe e toda a minha família sempre rezou muito pela minha conversão. Então, eu acho que... Especialmente, né? Você falou que a sua mãe... a gente vê aqui a Terezinha, a Donária e a Maria da Cruz, né? Uhum. Mães de joelhos, filhos de pé, né? Exatamente. É por aí, né? E aí, você, desde aquela experiência, não voltou atrás? Voltei. Voltou? Voltei por 8 então, anos. Então, é bem a música Te Amarei que a gente cantou hoje, né? Especial. Isso. Fiquei 8 anos fora e aquilo, parece que voltei com uma vida pior do que aquela que eu tinha no início. Nossa Senhora. É uma recaída, né? E aí, no final da graduação, que realmente eu não... Vi que não dava mais para fugir, né? E aí, realmente, comecei a frequentar a Santa Missa, participar de grupo de oração. Até conversava com o Bruno, a gente se encontrou uma vez de um retiro da Renovação Carismática lá do grupo Maranata, né? Até então. Sim. E ali foi um processo de modelagem, estou em processo de conversão até hoje, mas, de fato, entreguei minha vida para Cristo. E a Fernanda, ela partilha de tudo isso? Partilha. A Fernanda é uma mulher de muita fé. É um grande presente de Deus na minha vida. Você conheceu a Fernanda na igreja? Dentro do grupo de oração. Olha, então, você vê, gente, você vê como o plano de Deus é certinho, né? Então. Foi o mesmo grupo de oração que eu era serva, ela começou a frequentar, passou a ser serva também, e aí depois de um tempo a gente viveu um discernimento de 1 ano, rezando junto, para começar o namoro. Aí namoramos mais ou menos... Ai, não posso errar agora toda vez. Em casa ela vai cobrar. Não, ela vai cobrar, mas a gente... Às vezes o nervosismo aqui deixa um pouquinho, né? Isso, namoramos um tempo. Eu acredito que não deu nem 3 anos e aí nos casamos. Mas então foi uma decisão, a partir de um plano de Deus, né? É o que o Padre Eduardo sempre fala, a divina vontade na sua vida, né, Frederico? Sim. A divina vontade. Depois a gente fala, então, da super ida à Jornada Mundial da Juventude. Vamos lá, Bruno, fala um pouquinho, porque nós queremos que isso aconteça na vida dos entes queridos, dos nossos telespectadores. É engraçado porque a minha história, eu sou da Igreja Católica desde o começo, assim, meus pais, minha família sempre me levaram, fui acólito muitos anos, primeira comunhão e tudo mais. Sempre da igreja, eu também, nunca saí da igreja. Sim. Só que aí teve um tempo que eu cheguei perto dos meus 18 anos e a minha paróquia ela não era tão jovem assim
Isso me frustrou bastante e eu me afastei bem, assim, da igreja. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar, então o mundo Não me deu... indo em outra paróquia, mas Não, em saindo nenhuma, mesmo. é. Tchau, tchau, Exatamente. né? Eu pensei muitas vezes calar e não dar Exatamente. nem resposta. Olha A música só. foi especial para nós dois, né, Fernanda? E aí eu comecei a trabalhar com produção de eventos seculares, né? E meus olhos brilharam, né? Era fazer Algo shows, que eventos. realmente... Enche os olhos, né? Mas por um tempo só, né? Então, é bem história de filho pródigo, assim. Fui, gastei tudo, e aí voltei. E aí eu voltei pela jornada, né? Como eu tinha um know-how muito grande de produção de eventos e tudo mais, assessoria de imprensa, a Arquidiocese de Campinas estava precisando de um pessoal para trabalhar com comunicação e produção de eventos, e me chamaram. E aí, desde então... Olha que bom. Você vê o não plano saí, de não. Deus, outro plano, né? Sim. Exatamente. Outro plano. E é muito bonito de ver que depois disso eu fui só me especializando em comunicação religiosa e hoje eu sou especialista nisso. Trabalho aí desde 2012 com isso. E né, eu voltei para a igreja num lugar onde era para eu estar mesmo. Às vezes a gente quer que o nosso neto, o nosso, sei lá, parente vá na igreja ali no final de semana com a gente na paróquia ou ali na nossa comunidade, mas às vezes o lugar do jovem talvez seja em outro lugar dentro da igreja. Então, hoje eu trabalho com uma missão totalmente diferente, o Frederico também. Não é o padrão paróquia, mas a gente está dentro da igreja. Mas é uma missão de evangelização. Com certeza. Uma missão que os fez pescadores de homens, né? Sim. Exatamente. Que realizou em vocês esse mesmo chamado, né? O chamado, vem, segue-me. Exato. Olha que bonito, gente, que é mais do que bonito. É precioso, é a graça de Deus agindo na nossa vida. Por isso eu vou dar um parênteses aqui e vou chamar de novo. Se você deseja que nós rezemos, o Bruno, o Frederico, eu também, eu sei que você vai colocar no seu grupo de oração, eu sei que você vai também rezar, nós vamos rezar aqui, sem missa serão colocados esses nomes. Liga agora, 0 operadora 19 3871 9620. Também no Facebook você pode colocar os nomes, estão incluídos no nosso coração e principalmente no coração de Jesus. E também o nosso WhatsApp, 19996755600. Tá bom? Então, o Facebook sempre fica bombando lá, né? Que bom. Graças a Deus, né? Legal. Então, nós vamos ver agora como é que foi a jornada. Ai, já começa a dar um sorrisinho lá, porque deve ter sido uma O coisa... bom que foi bem diferente. algo diferente. Inesquecível, né? Sim, com Inesquecível pela fonte de espiritualidade, inesquecível também pela maneira como foi. farofa que você Sim. falou que foi, né? Exatamente. Sabe, farofeiro? Vamos Exatamente. lá, Frederico, fala pra gente. Na época nós estávamos sem dinheiro para... Tinha uns kits, né, na jornada do uma Rio, né? inscrição, né? Tinha os kits. E a gente tava sem a grana e não tinha se programado, foi chegando próximo da data e eu lembro que eu estava sentado em casa assistindo televisão e vi o Papa. Aí fiquei pensando, falei, caramba, o Papa vai vir no Brasil e eu não vou participar, né? Você acha que Vai ter um não? desespero. né? Aí uns 2 dias pro Papa chegar, acho que era o Papa chegou mas no sábado, né? brasileiro Papo chegou mesmo, numa né? terça. Numa terça, mas ele foi pra Copacabana no sábado? foi Isso, Isso. acho É que brasileirinho mesmo, né? Isso. Deixa pra última hora. Na quinta-feira eu liguei pro amigo meu e falei assim, ô Bruno, vamos lá na jornada? Aí ele falou, como, cara? Não, falou, vamos comprar a passagem e a gente vai, né? Aí falou, demorou, o cara é mais louco que eu, né? E Deus aí- ajuda, né? Isso. Não é esse Bruno, é um outro É um Bruno. outro Bruno. E depois liguei para um outro amigo meu, Rafael, perguntei, ele tá meio indeciso, a gente meio que pressionou ele acabou aceitando também. E todo mundo sem dinheiro, só Todo tinha mundo sem dinheiro dinheiro da da passagem. passagem. Aí a gente perguntou, pô, mas vai estar lotado o lugar, não vai dar para sair para comer, o que a gente vai comer? Aí a gente foi no mercado, comprou acho que uns 2 quilos de mortadela, mais uns 4 sacos de pão puma, 5 litros de água e tangue. E o Bruno, esse amigo meu, o tio dele tinha uma barraca, né? A gente foi com o pão, com a mortadela e com a barraca. E aí a gente ficou sabendo, né, que ia ser transferido do local de origem Por depois. causa da chuva, né? Exatamente. Para Copacabana. Chegamos lá no sábado bem cedinho, acho que umas 5 horas da manhã. Montamos a barraca lá, deixamos as coisas no chão da barraca, dormimos, né?
diante da viagem, foi meio Tava cansativo. muito cansado. Aí acordou a praia fechada, não tinha ninguém quando a gente chegou. E aí onde a gente colocou a barraca era exatamente na frente do telão onde eles armaram, né? Oh, Deus, então Deus seja louvado, né? Foi muito bom. Então, deu para participar. Foi muito. Comendo pão com mortadela. Não, aí que entrou a providência, porque as pessoas que estavam com o kit lá, viam que a gente só estava na mortadela e deixava... Olha, é o milagre da partilha, né? Sim. Eu acredito que nesses eventos se faz a multiplicação pela partilha, né? Exatamente. Então, e é bonito. E está aqui, né, Frederico? Está aqui com esse sorriso lindo, dando esse testemunho. Você gostaria que o seu neto, seu filho, seu bisneto, sua neta, sua bisneta, sua filha, vivesse essa realidade, essa experiência? Por favor, mande os nomes para nós rezarmos. Deus não precisa de 100 anos para fazer alguma coisa. Ele pode mudar e reverter uma situação em segundos. Exatamente. Não é? E agora, Bruninho, fala. A minha jornada foi um pouco diferente, assim. A gente tinha um grupo de 40 jovens que, desde 2012, abril de 2012, ficaram interessados e aí a gente se organizou e tudo mais. Porque foi em 13, né? 2013, a jornada foi em julho de 2013. Então a gente ficou mais de um ano se organizando e a gente ficou 10 dias lá no Rio de Janeiro. A gente foi acolhido por casas de família e vocês foram daquele jeito, né? As portas se abriam e as famílias acolhiam, né? Uma paróquia, né, acolheu o nosso grupo e aí dentro dessa paróquia, em Olaria, isso, beira do Morro do Alemão, a gente foi acolhido por pessoas incríveis, assim, cariocas, que até hoje o pessoal do grupo fala e tudo mais. E a gente ficou 10 dias lá no Rio de Janeiro, vivendo aquela experiência que acho que é única, assim, né? E fala um pouquinho, Frederico e Bruno, como vocês se sentiram ouvindo da boca daquele santo homem, né? A gente não pode canonizar ninguém vivo, mas pela vida do Papa Francisco, a gente sabe que existe santidade ali, né? Com certeza. O que vocês sentiram ouvindo? Eu sei que aquilo nunca mais saiu dos seus corações, né? Sim. A gente estava... Quando começou uma pregação do Papa no sábado à noite... Ele fala com simplicidade, né? Sim. E acho que fazia uns 5 minutos que ele estava falando e o coração queimava, né? E aí comecei a chorar ali. E aí conversei com o Bruno, esse amigo meu, eu falei, Bruno, não, tô chorando, não tô aguentando não. Eu também, cara. E ele chorando também. E o coração irradiava realmente, né? O próprio apóstolo Pedro moderno ali que tá... E o coração arde, né? Arde. E no partir do pão ali arde mais ainda. Eu fico emocionada porque as coisas de Deus, a gente que já está mais maduro na idade, meu pai falava está mais madurinho, a gente também teve esse chamado na juventude, sabe? Isso mexe com o coração da gente, né? E nunca mais sai essa experiência, né? Não, nunca mais. É algo indelével mesmo, está carimbado ali, está gravado, né? Sim, foi algo... não tem explicação, né? Você vê o próprio Papa ali, como você disse, né? A gente não pode canonizar alguém que está vivo, mas é o príncipe moderno dos apóstolos, né? O próprio Pedro moderno que está ali pregando. Olha. Então... eu acho que o que fez mais especial a Jornada do Rio é que era a primeira jornada de Francisco, né? Ele tinha acabado, né? Bento XVI tinha acabado de renunciar em 2012, ele entrou, e um Papa latino-americano, então ele tinha aquele calor, né? Ele tem o nosso jeito, né? Um jeitinho brasileiro ele tem, assim. E eu acho que isso fez toda a diferença, não desmerecendo, né, Bento XVI nem nada, mas a gente enxergava ali um Papa que ia ser para a juventude e ia mudar, né, as estruturas. E de 2013 para cá ele mudou muita coisa e vem transformando muita coisa. Né? Com certeza. Eu vejo assim, a via do Papa Francisco é a humildade. Menos né? é mais, né? A humildade. Sim. Então, nós vamos ver um pedacinho agora desse vídeo que eu prometi no começo do programa. Desse casalzinho, nós vamos ver um pedacinho, depois mais um pedacinho. Vamos ver o que eles têm a nos dizer? A JMJ é o maior evento da juventude católica. Jovens do mundo inteiro esperam para participar desse momento junto ao Papa. Hoje vamos conhecer 2 jovens, Tiago e Juliana, que participaram do evento nos anos anteriores. Na primeira jornada, que foi no Rio, eu participei 2 dias, que foi o sábado e domingo. Então, você vai, participa, vê
como é, né, a maravilha que é, e fala assim, nossa, eu quero mais, porque o que eu tive aqui foi muito pouco. Então foi uma experiência assim muito incrível, a do Rio. Foi o que motivou a gente a querer ir para a Polônia em 2016. Foi um desafio, pelo motivo de estar enfrentando uma coisa que eu não sabia realmente a fundo o que se tratava. Tive algumas viagens com amigos, mas nada que se comparasse a 15 dias fora de casa, dormindo no saco de dormir, sem luxo nenhum, sem vaidade, onde a gente tinha que desprender mesmo das coisas materiais para estar vivendo o real sentido de uma jornada mundial da juventude. Mas, para chegarem até a jornada e até mesmo nela, eles tiveram algumas dificuldades. A questão financeira, para juntar dinheiro e ir para a jornada era mais difícil. Então, nós pedimos na nossa paróquia o espaço para poder vender coisas e arrecadar dinheiro. Então, era todo final de semana, a gente vendia trufa, vendia bolo, vendia tapioca, fazia caldo todo final de semana, sábado e domingo, trabalhando na paróquia para conseguir arrecadar o dinheiro. Antes, a forma que cada um consegue arrecadar valores, né, para estar participando, seja trabalhando ou com algum evento relacionado à igreja. Isso ocupa bastante tempo e também dedicação para estar conseguindo os valores e, consequentemente, a compra da passagem e hospedagem que tudo envolve na jornada. E lá na jornada, o fato de estar longe da família, estar num país onde o idioma também é diferente. Tem brasileiros, mas a quantidade é bem menor. E então a dificuldade em dialogar com outras pessoas de outros países acaba influenciando para quem não tem o inglês, que é o meu caso. A dificuldade era a questão da língua, mas assim, Deus é muito providente. Eu fui para uma casa de uma senhora, que ela é viúva, e ela não falava inglês, só falava polonês, e ela, muito cuidadosa, chamou a vizinha, que ela falava espanhol, para acolher a gente. A gente descobriu que a vizinha falava português, porque ela teve um convívio com brasileiros, né, com pessoas de língua portuguesa, e acabou aprendendo. Então, estava todo mundo muito seguro, porque achava que não ia encontrar ninguém que pudesse dar um suporte na questão da comunicação, e chegando lá, a gente descobriu que a senhora teve o cuidado de convidar a vizinha para nos receber. Então, a gente já ficou muito impressionada com essa experiência de amor de Deus, né, com esse cuidado dele. E nem só de dificuldades vive o homem. A JMJ trouxe muita coisa boa para o Tiago e a Juliana. Quando está na jornada, todo mundo tem o mesmo espírito. Então, se um irmão está precisando de ajuda, o outro se compadece e acaba atribuindo ajuda ao irmão. É uma vivência única que faz com que a gente cresça como ser humano e como cristão. E estar ali próximo ao Papa, tudo isso motiva a gente. Fez com que eu fosse mais fiel na questão da oração, que eu acreditasse mais na oração, que eu procurasse vivenciar mais a oração, participar mais da missa. Foi isso a experiência que a jornada fez com que eu adquirisse. Então, você viu, essa é a primeira parte do nosso vídeo, né? Deus providencia casamentos, né? Casamentos lá, né? E eu quero agradecer a Dulcimara Bassoli Jacomasso de Oliveira, de Jundiaí, São Paulo. Ela acabou de se tornar uma sócia. Ela pede pela filha Letícia Mara, pelos jovens Mariana, Felipe e a conversão para que todos que andem no caminho do Senhor. Nós pedimos isso. Então, nós vamos rapidinho para o intervalo. Não esquece de se comunicar com a gente. Não dá tempo de falar, vamos para o intervalo, a gente já volta, tá? Até já. Esse mês, a coluna de Vicente Abreu fala sobre a parábola do semeador. Não deixe de ler.